Fala pessoal! Vamos que vamos lá para mais uma aula. Vamos para a aula de reformas religiosas, continuando o conteúdo da Idade Moderna. Vamos estudar agora o que estava acontecendo na Europa no século XVI, né? Lá para 1530, 1520, 1510 até, um pouco antes, né? Mas vamos lá, vamos ver o que está acontecendo na Europa, o que está rolando, meu amigo, o que está acontecendo. Vou contar para vocês. Reformas, estão acontecendo revoltas e reformas. Mas, para a gente entender o contexto da Europa no século XVI, nós precisamos antes entender o que são reformas, né? Reformas dentro da Igreja Católica, elas não começam no século XVI. Pelo menos para algumas historiografias, né? Algumas historiografias consideram que já existiram outras reformas antes das reformas modernas, tá? E aí, para entender as reformas, a gente precisa entender de onde vem a Igreja Católica, tá? A Igreja Católica ela tem os seus pilares fundamentados no século IV depois de Cristo, assim que Teodoro e Constantino, né? Teodósio e Constantino, imperadores, né, romanos, eles vão permitir o cristianismo de acontecer e mais, vão tornar o cristianismo religião oficial, né? Antes o cristianismo era perseguido porque ele tirava, né, esse poder do imperador, que era considerado como origem divina e tudo mais, e agora, né, que por conveniência política, né, o cristianismo ele está espalhado por muitas pessoas, então ele vai ser permitido e ele vai se tornar religião oficial. A partir daí, a Igreja Católica vai ter suas bases formuladas, né? E aí a gente vai ter então o crescimento dessa igreja ao longo da Europa. O que vai acontecer, gente? Em 1054 a gente vai ter o cisma do Oriente, tá? O cisma do Oriente, que a gente viu na aula de Império Bizantino, ele vai dividir a Igreja Católica em duas. A Apostólica Romana, que ficava então ali, né, no Império Romano do Ocidente, que no momento não existe mais. Então, na verdade, agora ela fica nos reinos francos e no Sacro Império Romano Germânico. E aconselho vocês a verem a aula de Sacro Império Romano Germânico também. E também agora a outra, né, que seria a Igreja Católica Ortodoxa Grega, que vai ficar ali no Império Bizantino, no Império Romano do Oriente, que ainda sobrevive nessa época. Beleza? O que vai acontecer, gente? Isso, né, essa divisão, o cisma do Oriente, por muitos já é considerado uma reforma, né? Já foi uma divisão interna da igreja, já é considerado uma reforma da igreja. Tranquilo? E aí o que vai acontecer? Na Idade Média, né, que foi o momento em que a Igreja Católica, e aqui a gente vai falar muito mais da Igreja Católica Apostólica Romana, que é a que domina a Europa, né, nesse período. Na Idade Média, a Igreja Católica vai criar o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, né, que serve para queimar infiéis, né, queimar pessoas que não compactuam com os dogmas da Igreja Católica. Ela vai criar também, né, esquemas de venda de indulgências e simonias, né? O que que são indulgências e simonias? É a questão de você vender dois tipos de coisa, né? Você vender cargos eclesiásticos, né? Então, um conde, ele pode agora se tornar um bispo apenas comprando esse cargo, e também vender a salvação. Então, eu vou vender para você um lugar no céu, eu vou vender para você o perdão de Cristo, né? O perdão de Deus. E também, né, vender coisas incríveis, né? Como, por exemplo, o ar que Jesus respirou, né? Ou, enfim, o sapato de Maria, mãe de Deus, né? Essas coisas, entendeu? Então, a gente tem aí, né, essas vendas, esses escândalos de corrupção que vão ser bem frequentes ao longo da Idade Média e também no início da Idade Moderna. Beleza? O que vai acontecer é que as pessoas vão começar a não gostar mais disso daí, não, cara. Que é isso? Não tá legal. Não tô gostando mais, né? Não tô curtindo mais esse abuso da Igreja Católica perante, né, os fiéis, perante a sociedade. Só porque eles têm terra, só porque eles são ricos, só porque eles têm esse contato com Deus, eles acham que vão mandar na gente, né? Eles acham que vão abusar da gente. E aí, dentre essas pessoas revoltosas, vai surgir, né, um cara chamado Martinho. O da Vila? Não, o Lutero, né? O Martinho Lutero, ele vai, né, ele era um monge, cara, ele era um monge dentro da igreja, que ele vai ver toda essa barbárie e ele não vai gostar mais, ele vai se rebelar contra a igreja, né? Então, né, em 1517, ele vai na porta da igreja principal de onde ele morava e vai fixar as 95 teses. E nessas 95 teses ele vai denunciar tudo o que está acontecendo de errado, venda de simonia, venda de indulgência, né,
né, todas as situações de corrupção da Igreja Católica, ele vai denunciar tudo, tá? E ele vai, então, proclamar novas situações que ele gostaria que tivessem, né, que fosse reformado, né, dentro da igreja. Ele, por exemplo, era contra indulgências e simonias, obviamente. Ele era contra o celibato. O que é celibato? É o padre não poder se casar e ter filhos, né? Então ele era contra isso, ele acha que o padre ele pode sim se casar, né? Ele era contra os santos imagens, porque os santos imagens, quando eles eram vendidos, né, seja por monges, seja por cônegos, bispos, enfim, ele gerava muito lucro para a Igreja Católica e desvirtuava, né, a situação mais religiosa da parada. Era mais visto como uma situação de lucro, né? Então ele era contra a venda de santos e imagens que até uma interpretação bíblica, né, não era permitido, né, segundo a tradição cristã. Então ele vai, né, ter toda essa situação. Ele quer inclusive uma nova interpretação da Bíblia, né, porque a Igreja Católica ela impedia, né, o Lutero e todos os outros monges e cônegos de fazerem suas próprias interpretações bíblicas, né? E aí ele queria essa interpretação e todas mais essas outras coisas. Só que, né, tudo tem um preço. Ele vai acabar sendo excomungado e perseguido. Obviamente, a Igreja Católica não ia deixar barato, né? E aí ele vai então ser excomungado, ou seja, vai ser declarado um infiel, um maluco, né? Ele deve ser queimado e perseguido fisicamente, né? Pra eventualmente ser queimado na fogueira. Beleza? Então, né, aqui a gente tem inclusive, uma dieta. O que que vai ser uma dieta? Uma dieta é uma reunião, uma decisão, né, uma concordata, um evento realizado para decidir alguma coisa. A dieta de Worms, né, que aconteceu em 1521, ela vai ser uma dieta que ela vai condenar o Martinho Lutero. O cara principal que vai participar dessa dieta vai ser o Carlos V, o rei do Sacro Império Romano Germânico. Para os íntimos, Cirque, tá? Se você não faz ideia do que seja o SIRG, eu aconselho você a ver a aula de Sacro Império Romano Germânico, procurei no canal que tem. Beleza? E aí o que que vai acontecer? O Lutero, tá? Ele tinha amizade com alguns nobres, tá? Então, como por exemplo, o Frederico II da Saxônia, tá? O príncipe herdeiro da Saxônia, ele tinha amizade com o Lutero, beleza? E tem outra situação. O Carlos V, ele era um espanhol, tá? E o Lutero, ele participava ali de outros territórios mais no interior da Europa, tá? Como a Saxônia, como a própria Baviera, enfim, outros territórios. E o Lutero, então, ele vai ser protegido por esses nobres que não queriam tanto assim a influência de um espanhol nos seus territórios, certo? Eles não queriam ceder aos espanhóis e nisso acharam uma oportunidade de fazer frente, né? Uma oportunidade de legitimidade agora reformista no caso, beleza? E aí o que que vai acontecer? Além disso, esses nobres eles também queriam eventualmente, quem sabe, dominar terras que eram católicas e eles queriam essas terras para eles e eles também não queriam perder sua popularidade, né? Considerando que o Lutero conseguiu mobilizar grandes massas de pessoas, conseguiu chamar várias pessoas para ajudarem ele nessa causa, né? E os nobres não queriam perder a legitimidade, não queriam perder a popularidade com essas pessoas que acreditavam no movimento reformista. Beleza? E aí o que que vai acontecer? O que vai acontecer é que em 1529 vai acontecer uma outra dieta, a dieta de Spira, tá? Que essa dieta ela vai falar o seguinte, cara, se você até aqui já se converteu ao luteranismo, já se tornou quase que não diria uma religião, tá? A religião é o cristianismo, mas já se tornou uma divergência, né? Já se tornou uma repartição da igreja, né? Se você até aqui faz parte da igreja do Lutero, faz parte do luteranismo, você pode continuar sendo luterano, tá? Se você não fez isso ainda, você não vai poder e você vai ser excomungado e morto na fogueira se fizer. Ou seja, aqui é uma concordata do seguinte: se o seu território, se o seu príncipe regente, né, se o seu reinado, ele decidiu virar protestante, se ele decidiu virar reformista, tá de boa, é legal, né? Legal do ponto de vista jurídico. Se não, não, acabou, não tem mais essa oportunidade, beleza? Senão vocês vão morrer. É isso que a Igreja Católica falou nessa dieta de Spira. E só que isso gerou protestos, né? Porque a galera não gostou. Pô, como assim? Eu ainda não me tornei reformista, mas se eu quiser, não vou poder, né? Então eles vão começar a protestar, e daí vem o nome protestantes, olha só que loucura.
Após a dieta de Espira, né, com a insatisfação do povo, a gente vai ter o surgimento da palavra protestante com protestos acerca do resultado da dieta de Espira. Beleza? O que vai acontecer? Em 1531 a gente vai ter uma organização dentro da Igreja Luterana, né, com a Confissão de Augsburgo, onde Lutero vai se sentar com outros líderes, né, outros líderes religiosos, e eles vão decidir quais são as diretrizes luteranas. Em 1555 a gente vai ter uma coisa chamada a Paz de Augsburgo, né? Que foi uma decisão para tentar normalizar as coisas, visto do ponto que nesse momento na Europa já tá um rebuliço total, né? Já tem gente fazendo guerra, já tem gente saqueando, já tá uma loucura, né? Tudo por conta de religião, é o que a gente vai conhecer como guerras de religião, beleza, pessoal? E aí a Paz de Augsburgo ela veio para tentar normalizar a situação. Então a Paz de Augsburgo vai falar: em determinado território, se aquele príncipe decidiu ser reformista, se aquele príncipe decidiu ser luterano, aquele território será luterano. Se aquele príncipe de outro território decidiu ser católico, aquele território será católico. Beleza? E aí vem a expressão tal príncipe, tal religião. Né? No caso aqui, né, até se tu pode fazer uma crítica à palavra religião dessa frase, né? Talvez tal príncipe, tal igreja, né? Mas enfim, se é detalhe besta de pessoa que tem toque. Desculpa aí. Mas enfim, a situação é que vai vir essa situação de tal príncipe, tal religião, e muitas pessoas que queriam ser católicas, por exemplo, vai estar lá no meio de um principado que é reformista e não vai ter o que fazer, porque aquele território agora é reformista, né? Então gerou um monte de controvérsia essa situação, né? Mas enfim, foi uma tentativa de trazer paz para a Europa. No fim das contas, o luteranismo vai crescer, se expandir, e até hoje você conhece, né, pessoas luteranas, existem igrejas luteranas em todos os lugares do Brasil e, quiçá, do mundo, né? Do mundo também existe várias igrejas luteranas. Tranquilo, pessoal? Eu quero, para fechar essa parte da aula, falar do movimento anabatista. O que foi o movimento anabatista? Olha só o que vai acontecer. O Lutero, ele tinha muita amizade com os nobres, tá? E o Lutero, apesar de ser reformista, ele não era um cara que queria igualdade social. Ele só queria mudar a igreja, ele não queria mudar a sociedade. E aí muitos pobres, eles ficaram meio chateados. Cara, como assim? Tu só vai mudar aí coisas básicas da igreja? E nós que estamos passando fome, tá ligado? Tu não vai fazer nada para ajudar a gente? E aí o Lutero falou, não vou fazer nada não. E aí eles falaram, pô, como assim, cara? Dele, os nobres são mais legal, vocês são chatos. Aí o Lutero, ele vai então fazer uma amizade com os nobres muito forte, e os nobres que eles não gostam de revoltas, eles não gostam do povo tendo poder, né? Aqui a gente tem uma reunião de servos, né? Servos eu não diria, né? Camponeses, né? Nem todos são servos, né? Nessa situação de idade moderna que muitas das situações sociais mudaram, né? Então, camponeses, né? Eles vão se juntar, eles vão chamar um cara chamado Thomas Minzer, né? O Thomas Minzer vai ser o líder dos anabatistas, que eles vão então se voltar contra Lutero e se voltar contra essa situação de desigualdade social. Em 1522, então, a gente vai ter uma batalha entre Thomas Minzer e os germânicos, tá? Que eles queriam reforma agrária, os camponeses germânicos queriam melhores condições de vida, eles se aproveitaram dessa situação reformista para buscar os seus direitos, tá? E eles vão então batalhar contra Lutero mais os nobres, tá? No fim das contas, os camponeses foram obliterados, mortos, assassinados, tá? E não conseguiram reforma agrária nenhuma. Mais uma vez, os pobres se ferrou, né? Mas enfim, queria comentar isso com vocês. Vai para a próxima aula que também tá bem legal. Valeu, tamo junto!